E a todos e a todas. Antes de mais, bem-vindos e bem-vindas este segundo webinar do ciclo de workshops de raparigas nas engenharias e nas tecnologias. Hoje o nosso tema é dedicado às mulheres na inteligência artificial, a propósito do Dia Internacional das Mulheres, e por isso decidimos falar de um tema que levanta muita curiosidade, muitas questões a todos e a todas. E queria só dar-vos aqui algumas notas relativamente à sessão. Como já dissemos, esta sessão ela vai ser transmitida em direto no Facebook, o que significa que quem não quiser disponibilizar a sua imagem ou o som, pedimos que desliguem as câmaras e os microfones. Temos sempre o chat para poderem fazer questões, tanto ao longo da sessão como depois no final, e depois quem quiser, obviamente, pode fazer questões de viva voz, e nós já sabemos que existem várias questões que inclusivamente já nos foram enviadas por algumas escolas. Só para enquadrar, este ciclo de workshops ele realiza-se no âmbito do projeto Engenheiros por um Dia, que é uma iniciativa da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, e, portanto, ao longo destes meses vamos ter várias iniciativas que abordam a temática da engenharia e da tecnologia. Pedimos também que ao longo da sessão tenham os vossos microfones desligados. Quando for necessário intervir, nós chamaremos pelo vosso nome, se vocês deixarem questões no chat, e vamos gerindo assim a sessão, mas por favor silenciem mesmo os microfones para não haver ruído de fundo, para não atrapalhar aqui as nossas oradoras. Por fim, queria só agradecer à Catarina Silva, da Universidade de Coimbra, à Sara Oliveira, da Define Crowd, à Ana Carolina Almeida, da Vodafone, e à Beatriz Santos por ter aceito o desafio de moderar esta sessão. E Beatriz, é a ti que passa a palavra para podermos começar. Obrigada, Margarida. Bem-vindo a todos e a todas. Queria agradecer este convite destas entidades que tanto têm feito pela tecnologia e pela igualdade de género aqui em Portugal. E antes de passar e apresentar estas três fantásticas mulheres com percursos fascinantes na área da inteligência artificial e na área da Big Data, queria agradecer agradecer a estes estudantes estarem aqui. Não é todos os dias que nós temos o privilégio de falar com plateias tão ávidas de conhecimento, tão promissoras ou com tantas oportunidades à frente. Portanto, é de facto um privilégio para todas nós poder partilhar estas experiências com vocês, e esperemos que saiam daqui motivadas e inspiradas nesta área. Eu vou fazer uma rápida apresentação, eu vou estar a moderar a sessão. Eu tenho licenciatura em Multimédia e Comunicações Digitais, tenho 12 anos de experiência na área do marketing e da comunicação digital, e acompanhei um projeto muito semelhante a este projeto Engenheiros por um Dia em Londres, enquanto trabalhei na Microsoft. Portanto, estava responsável por um projeto muito semelhante, daí ser tão querido este projeto e estar tão contente de estar aqui com todos vocês. Vou passar a apresentar a Carolina Silva. A Carolina Silva peço desculpa, a Catarina Silva, peço imensa desculpa, é professora assistente de Engenharia Informática na Universidade de Coimbra, conta já com 20 anos de experiência no ensino da Engenharia Informática, é investigadora no SISUP, é uma pessoa já com vários artigos e livros publicados, e acho que também é importante referir que é presidente da secção portuguesa do I3Es. Connosco também está a Sara Oliveira. A Sara Oliveira é diretora de Experiência do Consumidor e Estratégia da Define Crowd. Tem já 8 anos de experiência na gestão de produtos digitais, com particular destaque para sistemas de reconhecimento de voz, o que é bastante interessante. Hoje em dia estamos a ouvir cada vez mais a falar destes sistemas. É uma pessoa com uma paixão muito grande por design, pelo que eu ouvi dizer, e também ganhou o Prémio Internacional da Young Lions of Cannes, Portugal.
E por fim, queria apresentar a Ana Carolina Almeida. A Ana Carolina Almeida é Head of Data Management, Quality and Customer Insight da Vodafone. É uma profissional também já com 20 anos de experiência em várias áreas da tecnologia. Os últimos 15 anos têm sido passados particularmente na área das telecomunicações, com especial foco para a qualidade de redes e serviços. Na Vodafone, Ana Carolina é responsável pela área da Analytics na tecnologia, e é responsável por conseguir prever, se eu percebi bem, conseguir prever, antecipar erros ou anomalias nos serviços antes que eles aconteçam, de forma a resolvê-los ou evitar que eles aconteçam. Penso que é mais ou menos isto que a Ana Carolina faz, e portanto queria agradecer e muito bem-vindas às três. Vou começar este painel pela questão mais lógica, uma vez que estamos a falar de inteligência artificial e uma vez que estamos a falar de Big Data. Eu ia pedir à Catarina para nos ajudar a perceber o que é de facto a inteligência artificial, o que é isto da Big Data, portanto, em termos de conceitos, e como é que podemos ver estas tecnologias ou estas áreas no nosso dia-a-dia? Como é que nos cruzamos com estas tecnologias no nosso dia-a-dia? Com certeza. Agradeço a introdução e agradeço o convite. Esta é uma área que é muito, que eu tenho muito carinho por ela, a área da igualdade de oportunidades para todos, e acho que, como ainda temos um caminho a percorrer, este tipo de fóruns são um passo na direção certa para percorrer esse caminho, e por isso tenho muito gosto em participar. Adicionalmente, sobre um tema do ponto de vista científico que também me agrada bastante, que é a inteligência artificial, que é a área em que trabalho, e vou tentar então fazer uma primeira introdução ao que é, a que tipo de problemas pode resolver, que tipo de mitos existem, e vou então começar a partilhar o meu ecrã. Suponho que já consigam ver. Já está. Certo. Então, a inteligência artificial, deixem-me só aqui tirar uma coisa que tenho à frente. A inteligência artificial, então, é uma buzzword, não é? Todos agora falamos de inteligência artificial, e a ideia da inteligência artificial, então, vem da ideia de que até agora a inteligência, ou até há uns 50 anos, a inteligência estava apenas associada aos humanos, e houve um conjunto de pessoas que se apercebeu que seria muito interessante imitar ou, de alguma maneira, tornar mais simples a possibilidade de algumas máquinas, alguns algoritmos, até robôs, poderem exibir alguma dessas características de inteligência. Então, a inteligência artificial surgiu como uma imitação, portanto, a capacidade de uma máquina, que era assim que se chamava na altura, agora já é mais software ou bots, reproduzir competências que até aquele momento só eram conhecidas nos humanos. E tenho aqui 4 áreas em que procuram cobrir o que é que a inteligência artificial procurou imitar. Uma é o raciocínio, a capacidade que nós temos, inata, de relacionar coisas que vemos e chegar a conclusões. A outra é a aprendizagem, é nós conseguirmos, com base naquilo que vamos experienciando, construir representações da realidade que nos permitem interpretá-la. A terceira, que não é menos importante, é a resolução de problemas, é com um objetivo definido, não é? Planear uma solução que nos leve a esse objetivo. E finalmente, algo muito mais recente, eu até diria algo já que se começou a ter muito mais interesse neste século XXI, que é a criatividade, a possibilidade de termos máquinas que consigam imitar, que consigam reproduzir uma capacidade que é eminentemente humana, que é a criatividade. Portanto, estas 4 áreas focam-se ou cobrem a inteligência artificial. Deixem-me só aqui fazer uma coisa, que isto não está fácil. Agora sim.
No raciocínio temos vários tipos de raciocínio, mas eu tenho aqui 2 exemplos. Um é a dedução, e a dedução lógica, que se calhar vocês já aprenderam na matemática e que todos conhecemos, é algo deste género. Nós partimos de um conjunto de premissas em que temos que acreditar e que temos que considerar que são válidas, como por exemplo, todos os humanos comem vegetais, a Ana é humana, logo a Ana come vegetais. Como vocês veem, parece muito simples para um humano, para uma máquina isto pode ser algo como todos os humanos gostam de refrigerantes, a Coca-Cola é um refrigerante, portanto todos os humanos bebem refrigerantes. A ideia de que nesta dedução nós conseguimos tirar a partir de informação, por exemplo, nas redes sociais, que nós consigamos considerar que é verdadeira, ligá-la e chegar a conclusões, pode ser interessante. O segundo tipo de raciocínio é a indução, é a partir de um conjunto de observações que definem, neste caso, a nossa realidade. Todos os pombos que vi no zoo são brancos, por isso, em consequência, suponho que todos os pombos que existem no mundo sejam brancos. Este tipo de abordagem da inteligência artificial é muito utilizada, por exemplo, para avaliar sentimentos, para sistemas de recomendação. Por exemplo, quando vocês têm um conjunto por exemplo, de classificações associadas a um filme ou a um livro e vão recomendá-lo a alguém, vocês pegam nessas informações para fazer a recomendação, para fazer uma dedução ou uma indução. O segundo, e confesso que esta forma é aquela que eu acho muito mais interessante da inteligência artificial, é a aprendizagem. Costuma dizer-se que os humanos aprendem ao longo da vida, não é? Aprendem desde que nascem até que morrem, e há sempre lugar para aprender. E por isso a aprendizagem é um grande foco da inteligência artificial, que agora até se chama aprendizagem computacional ou machine learning, e há coisas como aprendizagem profunda que estão mesmo muito na moda. Esta aprendizagem precisa de exemplos, e aqui entra aquela parte do Big Data, ou seja, nós precisamos de ter muitos exemplos para aprender, os humanos e as máquinas. Por exemplo, suponham que nós queremos ensinar a uma criança a diferença entre uma maçã e uma laranja. Okay? Como é que nós fazemos? Apresentamos à criança várias maçãs e dizemos isto são maçãs, e várias laranjas e dizemos isto são laranjas. E a criança constrói na sua mente, no seu intelecto, com a sua inteligência, um modelo, e a maneira como distingue as maçãs das laranjas pode ser diferente de outra pessoa que também distingue maçãs de laranjas igualmente bem. Ou seja, o que a criança cria na sua cabeça é um modelo que, usando algum tipo de características, distingue uma da outra. Muitas vezes nos humanos essas características nem são explícitas, nós não sabemos se é a cor, se é a forma, se é a textura, mas no modelo matemático, no modelo de inteligência artificial não é assim. Este modelo que aqui está é um modelo muito simples que usa apenas a cor, ou seja, de um lado estão as maçãs, do outro lado estão as laranjas, e aqui nitidamente, se os nossos exemplos forem todos deste tipo, é fácil distinguir uma maçã da laranja pela cor, certo? Mas como eu vos disse, a vida obriga-nos a aprender em todo o seu percurso. E os algoritmos, as nossas máquinas, os nossos computadores é a mesma coisa. Se nós damos um conjunto de exemplos, por exemplo, esta maçã, esta laranja, e depois fazemos a maldade de apresentar uma maçã deste tipo, o nosso algoritmo vai ficar um bocadinho confuso, porque ele criou um modelo em que distinguia apenas as maçãs das laranjas pela cor. Quando lhe aparece um novo item, uma nova fruta no futuro que ele não sabia, o nosso algoritmo é mais ou menos como nós, tem que aprender novamente. E esta parte que se chama evolução, ou algoritmos evolucionários, algoritmos dinâmicos que evoluem ao longo do tempo, são uma coisa permanente, porque o mundo está sempre a mudar. E por isso uma coisa importante na inteligência artificial é que nada fica parado no tempo. Quando nós criamos uma solução extraordinária para um problema, o mais provável é que esse problema mude e que nós tenhamos que nos adaptar a esse problema. E por isso a aprendizagem e a inteligência artificial, apesar de ser artificial, é muito parecida com a humana. Porquê? Porque a inteligência artificial resolve problemas dos humanos e os problemas dos humanos estão sempre a mudar. Okay? E por isso como é que aqui se passará para aprender que
este novo fruto também é uma maçã. Tem que haver novamente um professor, um supervisor, alguém que diga à nossa criança, ao nosso algoritmo de aprendizagem, olha, isto também é uma maçã. E o nosso algoritmo vai descobrir, se calhar, que não chega à cor, mas que se calhar também tem que usar a textura da parte exterior do fruto para distinguir as maçãs das laranjas, porque se calhar pode haver umas laranjas mais avermelhadas e umas maçãs mais alaranjadas. Okay. Já agora, em termos aqui da aprendizagem, ia só dizer que há inúmeros problemas de aprendizagem hoje em dia. Alguns, por exemplo, o problema que a Beatriz estava a falar há pouco, que a Ana Carolina faz, que é detectar, neste caso, detectar potenciais falhas, potenciais avarias, ou detectar falhas em peças, ou, por exemplo, detectar que uma fruta está tocada e que não pode ir para o supermercado porque está estragada, com base em imagens, baseia-se em aprendizagem. A gente tem um conjunto de exemplos do que é uma fruta que está boa para ir para o supermercado, e temos realmente um conjunto manual de situações hoje em dia que ainda há pessoas a verificar a fruta, mas também é possível ter um algoritmo que analisa as frutas a passar num tapete rolante e que verifique, ponha para o lado as frutas que considera que se calhar não estão de acordo com o que devia ser e que provavelmente um humano vai avaliar para ver se realmente o algoritmo estava bem, estava mal, ou seja, que seja um suporte à decisão. Vou dar mais um exemplo de um sistema de aprendizagem. Por exemplo, muitos de vós usam Netflix, e a Netflix quase todos os dias, quando vocês, imagino que agora com o confinamento muitos usem regularmente, dá-vos sugestões de coisas que o algoritmo, o inteligente que está por trás da Netflix, considera que serão adequados para vocês. E até diz coisas como 90% de probabilidade de isto ser um programa, ou uma série, ou um filme que vai gostar. Como é que isso é feito? São analisados os programas que vocês veem, os filmes que vocês viram até ao fim, okay? Alguns vocês até podem dizer que gostaram ou que não gostaram do filme, e essa informação é colocada num algoritmo para encontrar, como neste caso, em vez de encontrar frutos que são parecidos com as maçãs, vai encontrar filmes que são parecidos com os filmes que vocês viram, com os mesmos atores, com o mesmo tipo de enredo, se é um filme, se é uma série, para vos sugerir, para vos recomendar filmes novos. Também aí está um algoritmo de aprendizagem por trás que aprende de que é que vocês gostam e pretende, com a sugestão, que vocês sejam bem servidos, neste caso pelo serviço da Netflix. O terceiro tipo de aprendizagem ou de inteligência artificial era para a resolução de problemas. A resolução de problemas, então, acontece, é um item muito mais, por vezes muito mais complexo, é quando nós sabemos qual é o nosso objetivo, mas o caminho não está definido. Por exemplo, coisas simples como eu quero ir do Porto para Lisboa e eu não sei como chegar lá. Portanto, eu tenho que ter informação sobre as regras, não é? Sobre as regras de trânsito, sobre que estrada já, e tenho que criar um caminho desde o meu estado inicial até ao meu estado objetivo, quer seja a resolução de problemas começou muito com jogos, e temos algoritmos inteligentes, por exemplo, para resolver, que são campeões de xadrez, ou muito mais recentemente com o algoritmo que derrotou o AlphaGo, que se calhar muitos de vocês conhecem, que é um jogo muito mais complexo que o xadrez, mas começou com problemas como estes, em que temos, por exemplo, o jogo do galo, em que temos um conjunto de opções iniciais que podem ocorrer e depois, à medida que vamos avançando, neste caso só temos nove etapas, não é só há 9 jogadas, vai ficando cada vez mais complexo. E a resolução de problemas também tem sido a base de muitas soluções de gamification ou ludificação que vocês se calhar veem, para que o vosso percurso, por exemplo, se estiverem a fazer, por exemplo, uma aplicação para fazer ginástica para perder peso, vocês sabem o vosso objetivo e com um sistema de resolução de problemas, de gamificação, vamos somando etapas até chegar ao nosso objetivo. Portanto, por vezes, mesmo em coisas muito do dia a dia, podemos aplicar a inteligência artificial. Finalmente, o quarto e mais recente e se calhar em mais crescimento será a aplicação da inteligência artificial na criatividade, quer seja em textos, quer seja em pintura, quer seja em música. Por exemplo, há muitas partituras que são feitas de uma forma automática e
apresentar-vos aqui uma imagem, que por acaso até é um vídeo, ia chamar, e queria que olhassem, e queria que tentassem distinguir as caras que são de pessoas e as caras que são de pessoas fabricadas pelo nosso algoritmo. Devo dizer que isto não é um problema fácil, que eu estou a enganar um bocadinho, porque na realidade estas caras são todas fabricadas. Nenhuma destas caras existe na realidade. Não há nenhuma pessoa que tenha sido fotografada para criar estas imagens. Isto é um pequeno exemplo, é um exemplo com redes neuronais profundas, o tal Deep Learning, que precisa de muitos dados, ou seja, muitas caras de muitas pessoas são usadas como base destas caras de pessoas que não existem. E aqui o Big Data, que são grandes volumes de dados que estão sempre a crescer a uma grande velocidade e com muita variedade, desempenha um papel muito importante na inteligência artificial. Porquê? Porque sem grandes volumes de dados, muitos destes algoritmos não conseguem criar modelos. Precisamos de muitas maçãs e de muitas laranjas para criar um modelo que as consiga distinguir. Okay? Estou a chegar quase à parte final da minha apresentação. Acho que Obrigada, Catarina. Vou só introduzir só um aqui... bocadinho, ainda não acabei. Faltam só os mitos. Eu sei. Só para dizer que realmente muitas das questões que nós recebemos vossas têm a ver com esta parte que a Catarina vai falar agora sobre os mitos. Provavelmente algumas das perguntas que nos enviaram vocês vão ver agora respondidas. Se acharem que alguma das questões que têm ainda não está respondida pela Catarina, deixem aqui no chat e depois vamos respondendo ao longo da sessão. Catarina. Certamente. Obrigada, Margarida. Sim. Então vou falar um bocadinho dos mitos, vou abordar os mais conhecidos, mas evidentemente pode haver mais dúvidas e até espero que sim. Então, o primeiro mito, que é talvez o mais frequente, tem a ver com a substituição dos humanos por técnicas de inteligência artificial. Então há duas perspectivas normalmente até muito dispares. Uma diz que nós vamos ser completamente substituídos por robôs. E a outra, radicalmente no outro extremo, diz que pelo contrário a inteligência artificial tem muito pouca margem para nos substituir e que por isso só os trabalhos repetitivos é que vão ser realmente afetados. Na realidade, isto são dois mitos. Neste momento não estamos nem num nem no outro. Neste momento já temos muitos modelos de inteligência artificial que substituem robôs, que substituem humanos que precisam de formação avançada. Por exemplo, já temos algoritmos que conseguem conduzir carros. Há um exemplo muito comum que costuma ser dado, portanto, quando houver um algoritmo que consiga atingir o que o humano faz, esse ponto chama-se o ponto de singularidade, é um palavrão. E quando se atingir a singularidade, então aí é que podemos ser substituídos. O que acontece até este momento é que já há algumas tarefas que os robôs conseguem fazer tão bem como os humanos. O que não há, e estamos bastante longe de obter, é um robô que consiga fazer o que um humano consegue fazer, ou seja, vocês conseguem arranjar um algoritmo que, por exemplo, e isso está documentado, para detectar se uma imagem de um sinal é um carcinoma ou não, os algoritmos já conseguem suplantar os médicos dermatologistas. Mas lembram-se que o mundo avança, se houver um tipo de sinal novo que apareça, que o robô nunca viu, o robô não vai conseguir adaptar-se a esse sinal, vai precisar de um humano para crescer. Por isso, a verdade não está nem num extremo deste mito nem no outro, está em que os humanos vão usar a inteligência artificial para melhorar o que eles conseguem fazer, mas que nunca serão completamente substituídos. Que será aliviada a carga do que nós temos que fazer, principalmente nas tarefas repetitivas, sem dúvida. Que algumas das coisas até que não são repetitivas também vão ser substituídas, sem dúvida, mas os humanos vão ter que estar sempre in the loop, vão ter que estar sempre a suportar as decisões tomadas. O segundo mito tem a ver com a capacidade, que é relacionada com o primeiro mito, que se diz que os computadores vão ser ou serão melhores que os humanos em tudo. Esta ideia de que vai haver o que às vezes chamam um master algorithm, um algoritmo que será superior em todas as tarefas, é algo que
se constrói, mas que não existe. Ou seja, temos algoritmos que são bons a fazer uma coisa, e são mesmo muito bons a jogar xadrez e conseguem vencer o humano, mas se a seguir lhes pedirem para eles descascar uma maçã, esse algoritmo não consegue descascar uma maçã, coisas básicas. Portanto, o humano como um todo, holisticamente, não está nem perto de ser substituído. Por isso, vamos sendo melhorados, ou seja, vamos em algumas coisas usar os computadores para melhorar a nossa capacidade. O mito 3. O mito 3 é um mito que eu acho que queria mesmo passar-vos, porque vocês são, daqui a pouco vocês acabam os vossos estudos secundários, daqui a pouco vocês vão para um curso superior, daqui a pouco vão ser profissionais. Este tempo vai passar muito depressa. E se agora é verdade, quando vocês chegarem ao vosso primeiro emprego, isto vai ser ainda mais verdade, que é raríssima será a empresa, o setor de atividade, em que os dados, aqueles tais big data que todas as empresas agora tenham, quer seja informação de produtos, informação de vendas, informação de clientes, informação dos trabalhadores, onde é que eles andam na rua, que esses dados todas as empresas têm, que não haja estratégias de inteligência artificial, e aí há uma zona específica de inteligência artificial que se chama Business Intelligence, que a Business Intelligence, que a inteligência artificial associada a esses modelos, não possam melhorar o serviço que as empresas fazem, a forma como os trabalhadores estão na empresa e, em última instância, o retorno que a empresa tem. Portanto, esta ideia de que IA é só para high-tech, e se eu tiver uma empresa de plantação de batatas não preciso de IA. Isto não é verdade. Por exemplo, na plantação de batatas, na agricultura, há agora um crescimento enorme numa área que se chama Smart Farming, em que aumenta muito a produção, diminui muito a necessidade de utilizar fármacos para as pragas, e que, portanto, a ideia é que a abrangência vai ser quase total. Portanto, a ideia de que vocês, eu diria que 99% de vocês, quando forem trabalhar, vão ter acesso, vão interagir com alguma forma de IA, pode ser interessante. Houve um exemplo que eu não dei há bocadinho, que tem a ver com chatbots, que são aqueles modelozinhos que o que fazem é conversar, quer seja por voz, acho que vamos falar de voz daqui a bocado, mas às vezes só por texto, em que vocês interagem com uma empresa, em vez de interagir com uma pessoa, interagem com um chatbot, e esse chatbot tem que ser treinado para explicar à pessoa, não é, como é que aquela empresa funciona, ou esclarecer aquele cliente ou aquele fornecedor, ou até às vezes, e cada vez mais, mesmo dentro da própria empresa, eu sou um empregado daquela empresa e uso um chatbot para esclarecer dúvidas que eu tenho em relação à empresa. Portanto, a ideia de que a abrangência vai ser grande, queria deixar-vos. Finalmente, o último mito, que é o mito da independência, e que está agora muito a ser discutido. A ideia de que quando, por exemplo, um algoritmo diz isto é uma maçã ou isto é uma laranja, o algoritmo deve explicar porque é que ele está a dizer que é uma maçã, deve explicar porque é que está a dizer que é uma laranja, para mostrar que não tem preconceitos embutidos. Como cada vez mais a inteligência artificial está nas nossas vidas a definir coisas das nossas vidas, quer seja a nível da nossa relação com o Estado, da nossa relação com os seguros, da nossa relação com se temos direito ou não a um crédito num banco, a IA tem que garantir, e isso é um passo para os próximos 10, 20 anos, que quando toma uma decisão ela não tem a ver com o facto de eu ser mulher ou homem, de eu ser português ou inglês, de eu ser branco ou preto, não tem a ver com que estudos é que eu tenho, não tem a ver com nada que possa ser considerado um preconceito. Isso é um caminho que está a ser feito, aqui estamos ainda muito no início, mas nitidamente já foram descobertos muitos algoritmos que, apesar de não terem sido feitos com o objetivo de ter preconceito, em inglês diz-se o bias, o enviesamento, está lá para que umas pessoas, por causa de características que elas não controlam, sejam beneficiadas ou prejudicadas em relação a outras. Isto é algo que também é muito interessante e muito apropriado, acho eu, a esta discussão, e até podemos falar disso a seguir. Meu último slide. Deixo uma citação da Ginni Rometty, que é a CEO da IBM, que vai no sentido de algumas pistas que eu já deixei, que é, nós vamos passar da inteligência artificial para uma coisa que se chama inteligência aumentada, ou seja, os robôs, a inteligência artificial não nos vai
substituir, mas vai entrar em nós. Não estou a dizer que vamos ter chips, também não estou a dizer que não, mas que a capacidade que os algoritmos e os modelos e os robôs têm vão nos ajudar a aumentar a nossa independência, vão extrapolar aquilo que nós já conseguimos fazer e tornar-nos seres humanos superiores ao que somos neste momento. Essa é a expectativa, não de competição entre a inteligência natural e a inteligência artificial, mas de uma cooperação entre as duas. Isto é o tom que eu queria deixar do futuro da inteligência artificial. E terminei por aqui. Obrigada. Então agora podemos avançar por mim. Espero não ter tomado demasiado tempo. Obrigada, Catarina, foi super interessante. Obrigado. Catarina, pode só parar de partilhar o ecrã. Obrigada. Já está. Foi mesmo muito interessante e especialmente esta última desmistificação aqui de alguns conceitos e mostrou muito como é que a inteligência artificial basicamente está presente nos setores todos. Se eu for um aluno interessado em desporto, um aluno interessado em finanças, um aluno interessado em saúde, é magnífico como é que a inteligência artificial, como disse, e a Big Data está presente em todos os negócios, ou seja, o potencial e conseguir articular isto para as nossas áreas de interesse próprio, pessoal, é fantástico. Isto leva-me a colocar aqui questões mais técnicas, mais técnicas não, mas mais particulares. Eu ia pedir aqui à Sara e à Ana Carolina para partilharem um bocadinho as vossas experiências do dia-a-dia, como tem uma ligação muito próxima a empresas e ao negócio. Acho que era interessante percebermos como é que é o dia-a-dia de uma mulher que trabalha diretamente num negócio que usa a inteligência artificial e que usa a Big Data. Portanto, como é que é o vosso dia-a-dia? O que é que vocês fazem num dia de trabalho? Eu, se calhar, ia começar pela Ana Carolina e depois passava à Sara. Pode ser. Então, muito bom dia. O meu dia-a-dia na Vodafone, acho que é o dia-a-dia de tantas outras pessoas que trabalham com dados. É parte de retirarmos a informação mais útil possível dos dados que temos disponíveis. No meu caso, eu trabalho no controle da qualidade dos serviços, portanto, eu tento garantir que os serviços que estamos a dar aos nossos clientes têm a máxima qualidade. E faço isso com base nos dados que temos disponíveis. Portanto, nós não ficamos à espera que os nossos clientes reclamem ou que se aborreçam connosco. Nós tentamos detectar esses problemas o mais rapidamente possível e atuar sobre eles o mais rapidamente possível, de preferência ainda antes dos nossos clientes perceberem que os têm. E com isso acabamos portanto, nós trabalhamos todas as metodologias de Analytics, ou Advanced Analytics, que nos permitam chegar a essas conclusões o mais rapidamente possível. A inteligência artificial surge aqui muito naturalmente como uma ferramenta adicional. É uma ferramenta que nos permite retirar insights adicionais, um bocadinho também como a Catarina descreveu, mas entrar já em modelos preditivos. Nós conseguimos já começar a prever que vamos ter um determinado problema, que vamos ter uma determinada situação, que vamos ter digamos, uma aglomeração de pessoas numa determinada zona e com base nisso podemos antecipar aumentos de capacidade da nossa rede. Portanto, o nosso dia-a-dia trabalho é muito isto, retirar dados, retirar informação de todos os sistemas que temos disponíveis, quer da nossa rede, quer das redes sociais, quer das queixas dos nossos clientes, juntar toda essa informação de uma maneira cada vez mais inteligente e usar a inteligência artificial para acelerar essas tomadas de decisão, ao fim e ao cabo. Boa. Obrigada, Ana. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estas iniciativas são super importantes e é um prazer estar aqui, também poder partilhar um bocadinho a experiência, o percurso no tom feminino. Então, em relação ao dia-a-dia, Beatriz, a pergunta que nos fizeste do que é estar envolvida no dia-a-dia e na construção destes sistemas, no fundo, a Define Crowd e a equipa que eu lidero está muito ligada
a estes exemplos que a Catarina apresentou, ou seja, classificar as laranjas e as maçãs das cores, não é? Portanto, essa agregação destes dados, destes exemplos, portanto, aqui, no fundo, a equipa está responsável por, no fundo, garantir essa qualidade, ou seja, o AI e os modelos estão naturalmente ligados com aquilo que é a qualidade destes exemplos que são dados ao algoritmo para aprender. E, portanto, a equipa, no fundo, garante que existe uma conexão entre aquilo que são estes exemplos, que são colecionados e anotados através de métodos automáticos, ok? Mas também aquilo que são métodos de crowdsourcing, ou seja, do human in the loop, que a Catarina também falou um pouco sobre. Ou seja, temos aqui comunidades em grande escala que no fundo colecionam estes exemplos em escala e em qualidade. E, portanto, aqui aquilo que nós disponibilizamos no dia a dia é exatamente esta monitorização, não só de coleção, mas também da qualidade destes dados, ou seja, destas comunidades que, no fundo, participam em recolher estes exemplos, ou seja, por exemplo, na área de reconhecimento de fala, que é a área core da Define Crowd, ou seja, a nível de, por exemplo, facilitar como nós interagimos com estes sistemas a nível de fala, tal e qual como nós estamos a falar agora uns com os outros e a trocar conhecimento e informação. Portanto, estas comunidades no fundo facilitam, por exemplo, a coleção de gravações de frases, de anotações de frases, como exemplos, não é? Para treinar e para ensinar estes modelos. E, portanto, facilitamos, no fundo, essa coleção e essa agregação destes exemplos para, no fundo, interagirmos melhor com as máquinas. Ou seja, acho que todos nós já tivemos, certeza, por exemplo, um assistente virtual, como a Siri ou mesmo a Google Assistant, que não reconheceu aquilo que nós dissemos, não é? Isto é o porquê de nós existirmos, não é? Ou seja, desta recolha em grande escala, com grande diversidade, não é? Para nós conseguirmos reconhecer estes padrões mais rapidamente. E, portanto, esse é o grande o desafio no dia-a-dia, é exatamente esse que a equipa tem. E são grandes desafios, não calculo que sejam, parecem pequenos, mas calculo que sejam desafios bastante trabalhosos. Isto leva-me a uma pergunta e aqui vai mais à temática de igualdade de género, e que na questão de, portanto, o que têm em comum, portanto, são mulheres em cargos de liderança que estão a tomar as rédeas de grandes projetos e de grandes implementações. O que é que este género, o que é que o ser mulher traz para estes cargos em particular? Portanto, esta questão da diversidade, e quando digo diversidade também falo a diversidade, portanto, de etnias, tudo. Portanto, mais em particular na questão das mulheres, o que é que a diversidade e nesta questão ser mulher traz para a área da inteligência artificial e para a área da Big Data. Portanto, áreas onde nós somos melhores ou temos mais apetência para, portanto, que benefícios é que nós trazemos ou que vantagens é que podemos trazer? Eu não vou direcionar Ok. a questão. Posso dizer? Sim. É para quem? Para mim? Para a Sara? Pode ser para mim. Pode Tudo começar bem. a Ana e depois fica a Sara. Então, posso começar eu? Bem, as soluções são, ao fim e ao cabo, são desenhadas por pessoas e para pessoas, e a diversidade em geral é um tema muito importante, quer seja a diversidade de género, que é um bocadinho o que estamos aqui a abordar hoje, mas outro tipo de diversidades, de etnias, quer dizer, se nós estamos a desenhar produtos ou soluções para pessoas que, por exemplo, têm animais, ou para pessoas que correm, convém termos
pessoas que têm animais e pessoas que correm no desenho dessas soluções e desses produtos. Portanto, no nosso dia-a-dia e no nosso mundo em que é composto por homens e por mulheres, é muito bom que essa diversidade exista e que exista de uma maneira igualitária, não é? No que diz respeito à engenharia em geral, e é um bocadinho o tema que temos aqui, não é? Sermos engenheiras por um dia. Eu acho que ser engenheira os engenheiros são quem estão a desenhar o futuro, são quem estão a pegar nas teorias e a colocá-las em prática, são quem estão a moldar o mundo. E nós, como mulheres e como engenheiras, queremos fazer parte dessa construção e desse mundo e todas as soluções interessantes que vêm por aí, não é? Desde a criação do 5G, desde carros que já são autónomos e está já a acontecer, colocar equipamento em Marte, nós mulheres também queremos fazer parte disso e podemos e temos as competências para o fazer. Nós temos às vezes um bocadinho a ideia, era um bocadinho isso que eu também queria desmistificar aqui, temos a ideia que a engenharia é mais para homens e que as mulheres fazem outras coisas, e eu queria mesmo deixar muito claro que não é nada assim. Há vários estudos feitos, por acaso vi recentemente um estudo feito pelo MIT que envolveu cerca de 65 países, onde fizeram testes sobre ciências em geral, e as mulheres acabaram por ter melhores resultados nesses testes, mas depois na realidade acabamos por ver que no dia-a-dia acabamos por ver as mulheres a fugir um pouco mais da engenharia, mas isto não é outra coisa que não algo cultural. Nós vemos que quando crescemos, os brinquedos que entregamos aos nossos filhos, pronto, as miúdas recebem bonecas, os rapazes recebem legos. Se vamos às lojas, ainda hoje é assim, nós vamos às lojas e vemos a secção das meninas com bonecas, com pulseiras, com pinturas, e vemos a secção dos rapazes com materiais de construção, com carros, com os legos, e acho que cabe a nós também educarmos os nossos filhos e trabalharmos isto de maneira diferente. É claro que nós queremos que as nossas meninas sejam bonitas, e vamos continuar a querer, mas elas também são inteligentes e, portanto, o que nós temos que garantir é que lhes damos acesso e que estimulamos também estas outras capacidades que depois acabam por derivar em engenheiras bonitas e inteligentes também. Nós temos problemas para resolver na nossa sociedade, os engenheiros têm um papel importantíssimo no desenvolvimento de novas soluções. E, mais uma vez, esta diversidade é importantíssima para garantir que as soluções que aparecem são adequadas a toda a população, quer homens, quer mulheres. Basicamente, eu não tenho assim grande coisa a acrescentar àquilo que a Ana disse, porque no fundo acaba por ser um bocadinho relacionado com isto. Em termos culturais, efetivamente, nós temos esta tendência de pensarmos na engenharia e nas tecnologias um bocadinho mais como áreas masculinas, não é? E é este caminho que temos que começar a desconstruir e a capacitar e até dar referências de mulheres com grandes resultados. E acho que isso é um desafio grande que temos que continuar a fazer e a lutar por isso. E no fundo eu acho que o grande fator que tem a ver também com o que a Catarina um pouco falou na sua apresentação, que é este preconceito. Nós, quando começamos a pensar num problema, seja ele em inteligência artificial ou noutra tecnologia, normalmente criamos ou definimos esse problema e as soluções que são apresentadas para esse problema com as nossas, tendencialmente com os nossos preconceitos, e portanto não ter a voz, mas no fundo feminina, a complementar aqui o pensamento, é no fundo um gap que ainda existe e que é super, é fundamental realmente começarmos a desconstruir isto. Sim, se calhar também posso dizer umas palavras, porque mesmo no meu dia-a-dia temos muitos projetos, até projetos europeus, por exemplo, em que temos parceiros de muitos países e equipas diversificadas, tanto a nível de género como de raça e até às vezes de área científica em que trabalham.
e a parte dessa diversidade, dessa interdisciplinaridade e dos resultados serem abrangentes está muito dependente de incorporarmos estes pontos de vista. E há aquela ideia de que somos todos iguais e nós não somos todos iguais, nós aliás somos todos diferentes. E o que acontece na realidade é que essa diferença deve ser usada como uma coisa positiva, como uma possibilidade de obtenção de sinergias e não como uma coisa que vai causar problemas. E em muitos cenários ainda é visto assim, ou seja, quando há uma equipa que funciona muito da mesma maneira, com pessoas que pensam da mesma maneira, normalmente o tempo é menor para chegar às conclusões. O que às vezes acontece, e acho que acontece bastante no mundo ocidental, é que não há uma avaliação dessas conclusões. Essas conclusões estão em linha com aquilo que sempre se obteve, mas às vezes com essa abrangência de pontos de vista, com essa abrangência de maneiras de fazer as coisas, as soluções poderiam melhorar muito. Eu às vezes costumo dizer, até costumo dizer aos meus alunos, vocês para terem 16 ou 4 podem ter que estudar 20 horas, mas passar de 16 para 20 ou de 4 para 5 têm que estudar mais 80 horas. Para passar do bom para o ótimo tem que haver um investimento e muitas vezes nós contentamos-nos com o bom e o bom ao longo do tempo vai ficando pior, porque todo o resto do mundo está a crescer e nós ficarmos no mesmo sítio não vamos evoluir com o resto do mundo. E por isso esta ideia, a ideia que eu dei foi muito da perspectiva dos algoritmos, que os próprios algoritmos têm enviesamentos, têm preconceitos que nós não sabemos em relação a coisas, e os piores preconceitos são aqueles que nós achamos que não temos. Porque acontece muitas vezes, pessoas com quem eu falo que dizem que não têm este ou aquele preconceito, mas depois na ação diária têm esse preconceito, mesmo que as pessoas façam um esforço por não o ter. E eu acho que muito destes próximos anos vai ser nessa realização de que há preconceitos embutidos que nos impedem de ser abrangentes para toda a diversidade das pessoas que nós temos. E acho que isso a engenharia nota-se nesses preconceitos que são embutidos, como a Ana Carolina estava a dizer, que não faz nenhum mal se uma rapariga gostar de humanísticas e bonecas, mas não deve gostar disso porque nós não lhe mostramos outras coisas. Da mesma maneira que não faz nenhum mal se um rapaz gostar de humanísticas e bonecas, mas para ele gostar ele tem que ter visto, é mais ou menos como as maçãs vermelhas. Se nós nunca vimos maçãs vermelhas, não sabemos que elas existem, e por isso eu acho que essa ideia de todos termos acesso ao mesmo tipo de informação é um grande desafio deste século, porque cada vez mais a nossa informação, até pelas redes sociais, nos põe assim umas paulas em que nós só vemos aquilo que nos dá um reforço positivo e começamos a ter muitos sectarismos, em que eu sou do Benfica, não suporto as pessoas do Sporting, e tem que existir as duas. Ainda ontem estava a falar com o meu filho, que ele é do Benfica, e ele dizia assim, mas também não era bom se toda a gente fosse do Benfica. Ainda bem que há outras pessoas e outros clubes e eles jogam uns com os outros, porque assim eu posso ser do Benfica e gostar e dar-me com outras pessoas, e essa diversidade é uma coisa que ainda em muitos casos não é bem suportada, não é bem implementada, não a igualdade, mas a igualdade de oportunidades para todas as diversas perspectivas que há da realidade. É absolutamente verdade, Catarina. Eu acho que o grande desafio dos nossos dias e do futuro muito próximo é tentarmos tornar esta diversidade cada vez maior e cada vez mais embutida culturalmente, porque não é ainda, eu acho que ainda não conseguimos, e tomando o exemplo da apresentação da Catarina, a indução ainda é muito, temos as pombinhas brancas, vamos todos induzir que todas as pombas no mundo são brancas. Portanto, quanto mais informação ou fontes externas de informação forem introduzidas, portanto, essa diversidade acaba por acontecer. Havia aqui uma pergunta, uma observação no chat que me parece muito apropriada, que é, se calhar os projetos de investigação em que eu me movo têm uma grande representatividade, mas realmente aqui é um número nas profissões e nos cargos, principalmente nos cargos de nomeação. Eu acho
é o caminho, ainda um caminho das pedras, como se costuma dizer. É isso que eu ia dizer, a nível da liderança, essas referências ainda são menores. Quando falamos mulheres e em cargos de liderança em tecnologia, essas referências são cada vez menores, a diversidade ainda diminui mais. Daí eu acho estes testemunhos e a vossa experiência acho que deve ser super motivador e inspiracional, porque se eu vejo que existe, é uma referência que eu tenho, então eu acredito e vou fazer igual porque é possível. E só para terminar aqui, eu queria pedir à Ana Carolina e à Sara e também à Catarina, se pudessem partilhar momentos em que a vossa liderança foi chave no desenvolvimento de um projeto, como vocês sabem que estarem à frente daquele projeto foi decisivo para o sucesso ou para o avanço da ideia, projeto. Ana Carolina, podemos voltar à mesma lógica? Sim, podemos. Eu estava aqui a pensar como é que eu iria responder a isso, porque, bem, estando num cargo de liderança, acho que é importante fazer a diferença, não é? Portanto, acho que por definição fazemos essa diferença. O que é que eu queria dizer? Eu acho que acima de tudo, o estarmos nestes cargos e o facto de sermos mulheres, eu não diria que fazemos um trabalho melhor do que os meus colegas que são homens ou que têm outro género. Acho que a diferença não estará por aí. Eu acho que a grande diferença é exatamente garantir essa inclusão e essa diversidade e essa igualdade de oportunidade. Posso-vos dizer que na Vodafone, por exemplo, nós promovemos imenso a inclusão e a diversidade e isso é algo que está no nosso ADN e tentamos fazê-lo. Lá está, nós percebemos que isso é algo que é importante e percebemos que isso é algo que é importante incorporar nas nossas equipas e, portanto, posso-vos dizer aqui até como exemplo que a nossa responsável máxima na Europa por toda a área de engenharia da Vodafone, portanto, dos vários países, é uma mulher, é a Nádia. Posso-vos dar como exemplo que é responsável pela engenharia da rede móvel, portanto, aquela que é responsável por garantir que os vossos telemóveis funcionam. É também uma mulher, é a Diana, eu sou responsável pela área de qualidade, como já vos disse. Portanto, eu acho que o segredo disto é termos equipas, lá está, diversas, inclusivas e que possamos trabalhar bem em conjunto. Queria também, e por já estamos a terminar, eu queria só deixar aqui uma nota aqui para as nossas engenheiras por um dia. Eu queria dizer-vos a todas que todas nós, ao fim e ao cabo, temos um pouco de engenheiro dentro de nós. Os engenheiros resolvem problemas, gostam de resolver problemas, gostam de criar soluções e para isso é preciso muita criatividade. É algo onde nós mulheres temos aqui um nadinha, isto generalizando, obviamente, mas generalizando, nós mulheres temos bastante criatividade e, portanto, nós temos um papel fundamental nas áreas de engenharia. E se vocês pensarem, todos nós fazemos já todos um bocadinho de engenharia. Quando o nosso telemóvel, por exemplo, não funciona, ou o nosso tablet, nós tentamos perceber porquê, desinstalamos uma app, voltamos a instalar, fazemos um reboot, pronto. Isto é o que os engenheiros fazem dia a dia quando alguma coisa não funciona. Eu também o faço. Quando no meu trabalho alguma coisa não funciona, a primeira coisa que fazemos é desligar e voltar a ligar. Portanto, se vocês são pessoas que gostam de perceber o porquê das coisas e que gostam de resolver as coisas por vocês próprios, quer sejam no dia a dia, quer sejam um dia no vosso trabalho, a engenharia é o sítio certo. Portanto, não se inibam, não é pelo facto de ainda haverem mais homens nas engenharias que deixem de vir para este mundo. É um mundo muito interessante. Eu partilho um bocadinho aqui a opinião da Ana em relação não é por sermos mulheres que fazemos melhor que os nossos pares, portanto não é de todo esse o fator, mas acho que é esta parte da diversidade e de continuarmos a tentar incluir não só diversidade de género, mas cultural, de competências, portanto isso acho que é super importante.
enquanto Define Crowd e enquanto da equipa que nós construímos, portanto, nós temos 6 anos neste momento, a empresa foi fundada por 2 mulheres, uma delas pioneira naquilo que é o reconhecimento de voz e de linguagem natural de computadores e crowdsourcing, ou seja, a componente humana na tecnologia. E, portanto, isso também foi um fator que motivou, ou que pelo menos foi bastante, que promoveu bastante esta diversidade, oh meu Deus, diversificação de género, peço desculpa, logo desde o início. E, portanto, isto também foi muito... foi logo um padrão que nós tivemos na equipa desde muito cedo, e então isso nota-se também não só nas equipas de engenharia, ou seja, na nossa parte mais técnica, mas também noutras áreas, como mesmo a parte de design, a parte de produto. Portanto, houve sempre essa intenção, não orgânica, mas intencional, desde o início. E, portanto, eu acho que é esse caminho que temos que continuar a fazer e a puxar para no fundo, para criar estas tais referências que falávamos há pouco. Exatamente. E são exemplos, de facto, muito inspiradores, e tanto a Vodafone como a Define Crowd são exemplos onde vê-se, mesmo nas comunicações e tudo mais, portanto, acho que essa diversidade passa bastante cá para fora. Eu, sendo uma pessoa mais atenta às comunicações, acho que é algo que passa, quando somos, é fácil parecermos. Ao contrário, é mais complicado. Mas há quem tente. Exatamente, é verdade. Há quem tente. Verdade. Eu ia só dar assim, a perspectiva mais da academia, e eu acho que a academia é uma representação direta da sociedade, e nós temos uma sociedade ainda muito masculina, e na academia também. E realmente são este tipo de atividades, de organizações, que fazem com que tenhamos mais raparigas a ir para a engenharia, porque também costuma dizer-se mesmo que haja esta... Portanto, as pessoas que decidem têm esta ideia de que é preciso fazer este caminho, mas se não houver raparigas a irem para os cursos de engenharia, também não têm matéria-prima para lhes dar espaço. Porque se temos um curso de engenharia que tem 100 vagas, e dessas 100 vagas temos, por exemplo, apenas 20% de raparigas, é nitidamente, por uma questão óbvia de percentagem, vai haver menos raparigas que vão mostrar capacidade, e, portanto, vai perpetuar-se este rácio que é desfavorável. Mas eu acho que está a melhorar, e eu já agora falava... A Beatriz falou no início que eu era a presidente do I3GES Portugal, que é uma associação de profissionais de engenharia, que tem desde a altura em que são estudantes de engenharia, e o que eu queria chamar a atenção das raparigas que estão aqui é que há engenharias para todos os gostos. Nós aqui ficámos muito na engenharia informática, que é um grande hype também agora, não é? Todos vão ser engenheiros informáticos, mas continua a ser preciso haver engenheiros mecânicos, engenheiros mecatrónicos, engenheiros biomédicos, engenheiros civis. Todas essas engenharias são a base, como também foi dito aqui, concordo completamente, de fazer coisas, de fazer com que a nossa sociedade avance. Portanto, precisamos das raparigas também representadas em fazer coisas, porque depois, coisas simples, há um exemplo que há pouco vi, que era engenheiros de ergonomia, que era uma equipa só de homens. Então estavam a fazer uma cadeira. A maioria das mulheres da cadeira que eles fizeram não tocava com os pés no chão. Coisas simples como os crash test dummies dos carros, quando aqueles engenheiros mecânicos que testam os carros para ver se os carros são seguros, os crash test dummies têm todos mais de 80 quilos. Portanto, não se sabe bem o que é que acontece quando uma mulher está num acidente de carro e bate num airbag, porque os crash test dummies foram feitos
adivinhem, por homens. Portanto, precisamos muito que vocês deem o passo à frente. E é só dizer que, por exemplo, no nosso Centro de Investigação de Informática e de Sistemas da Universidade de Coimbra, temos neste momento uma mulher como coordenadora do centro. Eu acho que isso já foi um avanço grande para abrir a porta a que outras mulheres possam fazer parte destes centros de investigação e fazer parte destas equipas que definem estas coisas para o futuro e que basicamente abrem portas para as gerações seguintes, e por isso deixava esse repto a todas as que estão aqui para verem que engenharias há e que às vezes há algumas que vos escapam por só verem aquelas que aparecem nos escaparates e que se juntem a nós, às engenheiras de hoje, e vocês são as engenheiras do futuro. Eu não me atrevo sequer a adicionar mais nada, Catarina, acho que estou com absoluta chave de ouro. É bem verdade, nós precisamos de vocês e há uma diversidade de áreas e tecnologia é aplicável, tecnologia é o negócio, portanto é aplicável depois a todos os negócios, já não existem quase estanques, a tecnologia une toda e qualquer indústria, área de negócio, portanto aquilo que gostam de fazer, conseguem fazer com engenharias e tecnologias, é muito provável. Margarida, eu não sei se temos aqui questões, há havido questões. Temos aqui algumas questões, de qualquer forma, ainda ia convidar-vos a deixarem mais algumas questões. Portanto, esta será a oportunidade de vocês colocarem ou no chat ou perguntarem de viva voz. Nós já temos aqui algumas questões que já nos tinham sido enviadas. Uma delas, por exemplo, é da Madalena Coutinho. Não sei se ela está aqui a ouvir-nos e se tem capacidade de perguntar, mas é como é que a inteligência artificial pode ajudar a combater a desigualdade de género? Portanto, a Catarina falava dos bias e, portanto, falava aqui de várias coisas, mas acho que podia ser importante e realmente este é o nosso tema. Como é que acham que a inteligência artificial também pode contribuir para anular estas desigualdades? Posso intervir brevemente e depois, se calhar, deixar no dia a dia, se calhar a Carolina e a Sara podem falar da sua experiência. Uma das áreas que está agora a ser muito investigada tem a ver com a explicabilidade da inteligência artificial. Há uma área que se chama Explainable AI, até normalmente é XAI, e a ideia aí é, como eu disse há pouco... Pode continuar, Catarina. Foi aqui alguém que interveio. Ia dizer que quando um algoritmo, por exemplo, decide que uma aplicação a um crédito num banco foi... Uma aplicação, desculpem, estou a falar o inglês direto para o português. Uma candidatura a um crédito num banco foi rejeitada, consiga dizer que foi por características que não são, por exemplo, ser uma mulher a fazer o pedido ou ser uma mulher que é solteira a fazer o pedido. E esse tipo de explicabilidade na inteligência artificial vai torná-la mais transparente, é esse o objetivo, e nesta área das finanças é uma área que está muito em voga, porque foram detectados alguns enviesamentos que nitidamente prejudicavam algumas pessoas de uma maneira que se pode considerar não ética, não legal, ainda é um bocadinho cinzento, porque são empresas privadas e a regulamentação não existe, mas pelo menos não ética. E a ideia da ethical AI, a inteligência artificial com ética, acho que poderá ajudar a, pelo menos, expor estes enviesamentos que podem existir contra as mulheres. Bem, e eu posso acrescentar aqui, a Catarina descreveu muito bem o que é o Explainable AI. Posso-vos acrescentar, por exemplo, um cenário que existe relacionado com o LinkedIn, em que correram um algoritmo de machine learning para perceber que tipo de perfis de CEOs é que eram mais procurados e chegaram à conclusão que o melhor CEO seria um homem. E porquê que chegaram a esta conclusão? Porque viram todos os perfis no LinkedIn, foram à procura dos CEOs e, de facto, a amostra de CEOs que temos atualmente é maioritariamente masculina. E, portanto, se nós usarmos essa informação para depois treinarmos os nossos modelos, obviamente que eles vão assumir, como a Catarina já explicou lá atrás e bem, vão assumir que é uma condição ser homem para ser um bom CEO. Portanto, eu diria que nós, se
se quisermos, nós como pessoas somos os primeiros a garantir que este enviesamento é minimizado, garantindo que não entregamos a estes mecanismos, a estes algoritmos, dados de uma maneira cega. Nós próprios temos que fazer uma validação e garantir que aquilo que estamos a entregar aos algoritmos para aprenderem é informação eticamente equitativa e, portanto, essa validação também tem que ser feita por nós. Mas já estão a ser desenvolvidos quase mecanismos ou algoritmos de inteligência artificial que servem quase para supervisionar o que é que estamos a entregar aos algoritmos de inteligência artificial. Portanto, para garantir exatamente que se minimiza todo este enviesamento e que são detectados padrões de enviesamento nos dados que estamos a entregar. Portanto, é um caminho que ainda estamos a percorrer e que é importante fazê-lo. Caso contrário, nós, com a inteligência artificial, só ainda afundamos mais estas diferenças que existem na sociedade, porque lá está. Os algoritmos aprendem connosco próprios. Se nós formos uma sociedade um bocadinho enviesada, os algoritmos vão aprender esse enviesamento. Portanto, cabe-nos a nós estancar em algum lado e criar algoritmos que nos ajudem a identificar esses enviesamentos e a tratá-los logo à cabeça. Okay? Exatamente. Ana, Catarina, acho que vocês fizeram aqui um muito bom enquadramento em relação a esta parte de AI e como é que nós lutamos até contra este viés, não é? Esta tendência, estes preconceitos que estão mapeados nos algoritmos, porque é como tu disseste, Ana, eles aprendem connosco, não é? E se nós não fizermos parte dessa solução e se não alimentarmos também de forma a que eles aprendam sem ter estes preconceitos, acaba por cairmos exatamente nessas mesmas situações. Por exemplo, lembro-me não só a parte financeira dos créditos que a Catarina falou e muito bem, que agora está muito a ser falado, não é? Mas também, por exemplo, até a nível de serviço ao consumidor, como é que nós conseguimos automaticamente e como é que estamos a priorizar, por exemplo, em termos de assistência, quando existe um problema, nomeadamente quando eu tenho um problema com uma determinada empresa e preciso de suporte deles, como é que eles estão a fazer priorização em relação aos vários clientes que têm, não é? E que no fundo essa priorização é feita através dessas tendências, não é? Que é priorizarmos quais são os grupos da sociedade que têm acesso ou não e caracterizarmos dessa forma, até mesmo, por exemplo, a tendências como, quando nós olhamos para assistentes virtuais, temos logo aí uma tendência bastante já concebida, que é, as vozes são todas femininas. Se vocês pensarem nisso, todos os assistentes virtuais têm uma voz feminina, porque lá está, porque em termos culturais e em termos de sociedade nós associamos essa parte de assistência, de conforto àquilo que é o papel da mulher. E portanto logo aí já está também aqui algum viés que eu acho que é bastante interessante de pensarmos também coletivamente. Obrigada, Sara. Vou-vos convidar a deixarem mais questões. Nós temos, por exemplo, aqui a Sofia Ferreira, que nos deixou uma questão. Sofia, quer fazer a questão diretamente a alguém em particular? Não sei, convidava a ligar a câmara e fazer a pergunta. Bem, a Sofia Ferreira não... Sofia? Gostava de saber se sentem que as gerações mais novas estão a ser melhor educadas para aquilo que podem fazer a nível profissional e das suas opções. E queres dirigir esta questão a alguém, Sofia, em particular ou a qualquer uma das três oradoras? Qualquer uma. Ok, então quem é que começa? Como é na educação, eu posso começar. Eu devo dizer que a minha resposta é sim. Acho que hoje em dia os jovens têm acesso a muito mais informação. O problema até pode ser o oposto, de haver uma sobrecarga de informação. Mas, por exemplo, eu diria
quase todas as universidades e politécnicos do país têm o que eles chamam universidades de verão, em que as pessoas que estão no secundário podem, vários anos seguidos, ir a universidades de verão diferentes e escolher as engenharias. Eu vi, por exemplo, na Universidade do Porto, há 2 anos, no ano passado, estamos em pandemia, esperemos que isto acabe depressa para que elas regressem online, mas podiam ir a laboratórios de química, laboratórios de biologia, ter até de filosofia e antropologia, escolheram durante uma semana, passavam lá, até nas residências, quase todas as universidades têm isto, e depois escolhem os cursos em que gostariam de ter experiências e vão um dia para visitar os laboratórios, as salas, os professores, os alunos desse curso. E isso eu acho que é uma coisa que não estava disponível, se calhar há 15 ou há 20 anos. E por isso, além das escolas secundárias terem muito mais informação, além de termos uma internet com informação por todo lado, eu sugeria a quem tem dúvidas que procure, em todo o país existe, e vão ver o que é ser um engenheiro biomédico e percebem o que é que podem fazer se forem para esse curso. Portanto, Sofia, se o problema seja em termos de dúvidas, de que às vezes é associar um nome a uma profissão, eu sugeria algo deste género, que as instituições de ensino superior estão a disponibilizar de uma maneira generalizada. Ana Almeida ou Sara, não sei se querem complementar aqui o contributo. Eu complementava ao que acabou de ser dito, e para não repetir, eu acho que vou dar a perspectiva das empresas. Eu acho que as empresas estão também a promover programas de integração e cada vez também estão a aproximar-se mais das faculdades. Conheço a realidade não só da Vodafone, mas de outras empresas por onde já passei, em que há esta grande vontade de mostrar aos alunos o que é que pode ser o dia-a-dia de trabalhar numa destas empresas e de que maneira é que o curso que eles estão a fazer ou a área que eles já estão a escolher pode encaixar naquilo que é a necessidade de uma empresa. Portanto, essa informação está muito mais generalizada, está muito mais próxima dos alunos, mas também cabe aos alunos procurarem também essa informação e perceber de que maneira é que as empresas também podem oferecer alguma coisa que vos seja apelativo. Hoje em dia, as empresas cada vez mais trabalham mais valências, portanto não olhem para uma empresa de telecomunicações só como engenharia, tem engenharia, muitas áreas de engenharia, tem dados, tem engenharia de telecomunicações, tem fundamentos sobre ondas, tem tudo. Mas também temos marketing, também temos negócio, também temos financeiro, portanto qualquer área que vocês procurem, procurem informação nas empresas porque de facto ela existe. E isso é uma preocupação que tem havido. Outra nuance que eu queria dar é que, mesmo em relação à igualdade de género, que é o que nos traz aqui hoje também, não, por exemplo, na Vodafone, não pensem que pelo facto de sermos mulheres a vida nos é facilitada, mas também não é dificultada, é um bocadinho por aí que eu quero chegar, que é, mesmo nos processos de recrutamento, ninguém vai recrutar uma mulher só porque temos que cumprir cotas, isso não acontece. Mas o que nós pedimos às pessoas que estão a recrutar é que, pelo menos, pensem nisso, considerem. Não se esqueçam que as mulheres são igualmente válidas e não se esqueçam, larguem lá um bocadinho esse enviesamento que vocês têm de que os engenheiros bons são os homens. Pensem só 5 segundos antes de contratarem alguém, quando vão fazer alguma entrevista. Olhem para a pessoa, não olhem para o género. E portanto, essa informação que está a passar é também muito importante e é algo que depois do qual vocês beneficiam, que é o facto de uma mulher engenheira ir para o mercado de trabalho já não lida tanto com aquele estigma de eu sou mulher, se calhar estou em desvantagem em relação aos homens. Se calhar em algumas empresas ainda é possível que isso aconteça, mas cada vez menos. Há cada vez mais esta passagem de informação dentro das empresas também para garantir que acabamos com esses enviesamentos, que há cada vez menos, sinceramente. Eu concordo com aquilo que a Catarina e a Ana disseram, portanto, em termos de educação, em termos académicos, acho que há uma tentativa nesse sentido de aproximar e no fundo, explorar aqui outras áreas e sinto que cada vez mais a indústria, portanto, a parte das empresas, também tenta acompanhar e abrir portas, no fundo,
para os estudantes e no fundo os jovens também consigam se aproximar um pouco mais do que é a realidade da indústria, não é? Ou seja, como é que vão aplicar aquilo que estão a aprender no dia a dia, no seu dia a dia, e acho que isso sente-se bastante, pelo menos eu sinto bastante. Obrigada, Sara. Uma das mensagens que eu gostava aqui de passar e que já foi falada por cada uma de vocês é que, de facto, esta aproximação, tanto às universidades como às empresas, é aquilo que nós fazemos ao longo do ano letivo com as escolas que participam neste projeto e, portanto, obviamente que este ano está mais difícil porque estamos todos a partir de casa a trabalhar e as tradicionais visitas de estudo não podem ser realizadas, mas este é o foco do projeto também, exatamente para vocês poderem conhecer o dia-a-dia de empresas como a Define Crowd e a Vodafone que estão aqui hoje representadas, mas também universidades como a da Catarina, que é a Universidade de Coimbra, e outras que vocês tenham interesse. E por isso, ao longo do projeto, e como vocês sabem, este projeto é uma medida do Governo exatamente porque identificamos que existem poucas raparigas nestas áreas, por isso o objetivo é esse, é que vocês possam verificar quais são as vossas áreas de interesse, falarem connosco e nós propiciamos aqui momentos de interação, quer com escolas, quer com empresas, até para vocês poderem saber mais o que é feito no dia-a-dia, se faz sentido para vocês estas profissões e poderem esclarecer com as pessoas certas que estão lá no dia-a-dia o que é feito. E por isso, esta é de facto uma iniciativa e é uma medida pública da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, exatamente para isso, para garantir que todas as raparigas têm a oportunidade de tomar uma decisão sobre a sua profissão sem ter aqui nenhum condicionamento. Além disso, é muito importante, obviamente, que depois os pais também façam este caminho e falar da educação, como havia aqui esta questão e como já foi falado, que deem a conhecer várias alternativas, várias possibilidades, porque realmente tecnologia e engenharia também pode ser para raparigas se essa for a vossa área de interesse. E com isto aproveitava, especialmente dando aqui a palavra às raparigas que estão aqui, se têm alguma questão que queiram fazer, só para fecharmos a sessão, alguma destas três profissionais. Alguém quer fazer alguma questão? Pode, para as pessoas mais envergonhadas pode ser pelo chat, por exemplo, não há problema nenhum. Olá, Margarida, bom dia. Olá, Eunice. É a professora Eunice da... os meus alunos enviaram questões diretamente para serem colocadas às oradoras. Alguns deles são demasiado tímidos para se expor. Eu não sei se têm aí as questões deles, mas uma das questões era o que é que levou as oradoras a escolherem esta área de trabalho e quais são os seus objetivos. Portanto, queriam saber objetivos das nossas queridas oradoras, entre as várias questões que colocaram. Obrigada. Obrigada, professora Eunice. Estava à espera que alguém perguntasse de viva voz, porque seria sempre mais fácil. De facto, nós temos aqui muitas questões, mas se calhar deixa então espaço aqui para a Ana, para a Catarina e para a Sara responderem a esta última questão para fecharmos a sessão. Bem, então eu começo. Eu escolhi, bem, eu acho que o meu percurso como engenheira começou com uma boneca que eu recebi, lá está, uma boneca, tinha o cabelo comprido e vinha com um secador. E eu sempre gostei muito de brincar com essa boneca, mas sempre gostei muito de desmontar o secador e perceber como é que aquilo funcionava e perceber como é que a ventoinha rodava. E veio daí esse meu percurso. Eu tive alguma sorte, porque na altura não havia muito esta informação toda que há hoje em dia. Na altura eu tinha um irmão mais velho que me expôs muito àquilo que era a eletrónica e aquilo que eram os computadores, quando apareceu o Spectrum, já há muitos anos atrás. E, portanto, eu tive essa sorte. Vocês hoje em dia não precisam dessa sorte, vocês têm acesso a toda esta informação e se vocês forem pessoas curiosas, que gostem de saber como é que as coisas funcionam, claramente a engenharia é o ramo certo para perceberem essas coisas. No meu caso, depois, com esta curiosidade de perceber como é que as coisas funcionam, escolhi eletrotecnia, portanto, para perceber como é que se ligavam tomadas, como é que as luzes ligavam e desligavam, foi por aí que fui seguindo, e ao fim e ao cabo fui sempre seguindo aquilo que me deixava mais curiosa, aquilo que eu gostava mais. Eu gostava de perceber como é que as coisas em casa funcionavam, como é que as coisas do dia-a-dia funcionavam, como é que um rádio funcionava, e o meu percurso foi seguindo por aí.
Portanto, comecei com a eletrotecnia, fiquei uma especialista a ligar lâmpadas e tomadas e afins. Depois segui pelo ramo da eletrónica e mais tarde, quando ingressei no ensino superior, segui eletrónica e telecomunicações, mais por causa da eletrónica, mas depois vim a gostar imenso das telecomunicações. Estávamos a começar a criar redes de telecomunicações, o 2G, o 3G, o 4G depois. E portanto foi isso que me motivou. Portanto, ao fim e ao cabo, o meu percurso foi muito ligado ao que eu gostava de fazer, e não foi diferente disso. Bom, eu em relação àquilo que a Ana acabou de descrever e aquilo que foi a minha motivação, eu tenho aqui um bocadinho um percurso diferente, porque eu não sou engenheira, eu tenho um background de design, eu sou designer de formação, portanto é um bocadinho um percurso atípico, diria eu, mas não deixa de ser curioso, porque sempre desde de pequena também tive a sorte de poder contactar com a parte mais eletrónica e em particular com a parte informática, através do contexto familiar que tive, portanto isso também foi sempre logo um bichinho desde pequenina que tive, mas lembro-me que sempre tive esta curiosidade, esta parte da curiosidade, acho que é a parte fundamental, que é nós olharmos para um problema, termos curiosidade de o entender, de perceber outras perspectivas e outras formas de resolver. E portanto essa é a parte fundamental, eu acho que aqui essa é a base para qualquer desenvolvimento em termos de tecnologia, de engenharia ou mesmo design. E portanto, ou seja, depois foi um bocadinho estes bichinhos que me alimentaram a aproximar-me da parte informática em particular e principalmente da parte de como é que o humano interage com estas tecnologias, não é? Ou seja, esta parte de como é que nós, enquanto seres humanos, interagimos uns com os outros e como é que passamos estas interações para um domínio de homem-máquina, não é? Que no fundo é isto que temos hoje em dia. Toda a gente traz uma máquina atualmente consigo, o seu telemóvel ou o seu relógio, que também já tem aqui, e que no fundo essa foi a parte da paixão que no fundo me levou onde estou agora, que é exatamente como é que nós pensamos não só os computadores, tipicamente os computadores que temos, os tablets, os telemóveis, mas, por exemplo, outras coisas, como é que uma casa pode ser inteligente e como é que nós interagimos com uma casa, não é? Com sistemas de espaços de realidade virtual e aumentada, como a Catarina falava bem. Portanto, essa parte acabou por ser uma consequência deste interesse que desenvolvi, mas a base tem que ser, e para mim são duas grandes bases, que é a curiosidade e depois a criatividade, no fundo. Acho que são os dois pilares. Obrigada, Catarina. Concordo completamente com esta, vou fechar mesmo com esta parte final da Sara. Acho que nos leva à engenharia a curiosidade. No meu caso foi exatamente isso. Eu até poderia dizer que o curso específico foi um acaso. Eu tinha muito boas notas, podia ter escolhido o curso que eu quisesse e tinha uma forte componente familiar que me pressionava para ir para a medicina, porque os pais tinham na minha altura faziam um filme à volta de ser médico, mas não era uma coisa que eu quisesse para mim, porque queria era descobrir coisas e gostava muito de matemática e gostava muito de química. Na minha escola secundária tínhamos um laboratório de química e um professor de química fantástico, tínhamos umas batas brancas e íamos misturar coisas. Eu adorava aquilo de não saber qual é que era a concentração de um ácido, fazer uma experiência e chegar ao resultado, descobrir coisas, já sempre foi isso que me motivou. E depois, perante uma lista de engenharias, acabei por ir para a engenharia eletrotécnica, que foi uma decisão muito acertada. Aí a parte que me interessou mais e que me levou a chegar à inteligência artificial foi a robótica. Trabalhava muito em robótica móvel durante o meu curso de licenciatura e planear trajetórias de robôs, e depois levou-me mais do que a parte física, pensar na parte algorítmica, e que me levou a chegar aqui. Mas concordo completamente com o que a Sara disse, que é, temos que a curiosidade, o que nos leva a que sejamos curiosos é aquilo
que devemos fazer na vida, ou seja, costuma dizer, se a gente fizer uma coisa que gosta, não trabalha um dia na vida, é assim um bocadinho um clichê, mas diria que vocês devem procurar em vós essa resposta. Em termos dos objetivos, assim, muito pessoais, que eu acho que a professora Eunice perguntou isso, eu diria só que nesta fase um dos grandes objetivos, e eu acho que é geral, tem muito a ver também com aquela interação, que é trabalhar em equipas. Cada vez mais estes trabalhos não se fazem sozinhos. Ou seja, mesmo que haja uma pessoa que lidera a equipa, as equipas são cada vez de uma dimensão mais considerável, podemos ter 10, 15 pessoas a trabalhar, porque os projetos são cada vez mais ambiciosos. E esse desafio de não só eu sei fazer, mas eu não posso só saber fazer, tenho que interagir com pessoas que sabem fazer outras coisas que me complementam, parece-me que em termos de objetivos, assim, para este século, é um objetivo muito importante, esta interdisciplinaridade de pessoas e de áreas. Obrigada, Catarina. Já estamos a chegar aqui ao final da nossa sessão. Como a professora Eunice tinha dito, nós temos muitas questões que recebemos, com várias questões que as alunas e os alunos puderam trabalhar em sala, porque realmente foi esse convite que nós fizemos às escolas. Como estamos a aproximar-nos da hora, o que nós vamos fazer é reunir todas as vossas questões, aquelas que não foram respondidas hoje, porque não tínhamos tempo para tudo, e depois vamos dirigi-las à Ana, à Catarina, e à Sara, para poderem fazer aqui alguns complementos naquilo que foi dito, obviamente, e depois responderemos. Quem não, obviamente, as escolas que ainda não enviaram as questões, mas que querem ainda poder dirigir mais algumas questões, além destas que foram aqui mencionadas, podem também fazer-nos chegar à equipa de projeto e depois nós faremos chegar a divulgação às escolas. Também temos aqui pedidos de divulgação da apresentação da Catarina, portanto também iremos partilhar a apresentação. Por isso, tudo o que vocês quiserem ainda de questões extra, curiosidade sobre o dia-a-dia, da escolha da profissão e desafios da inteligência artificial, por favor, comuniquem connosco, que nós teremos todo o gosto em fazer depois chegar estas respostas da Ana, da Catarina e da Sara. Só para terminarmos, queríamos agradecer mais uma vez à Beatriz e às 3 oradoras que aqui tivemos hoje. Relembrar que o projeto Engenheiras por um Dia é um projeto que é coordenado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade, a SIG, pela APPDI, que representa a Carta Portuguesa para a Diversidade, pela Ordem dos Engenheiros e pelo Técnico. Portanto, temos aqui, de facto, este objetivo de trazer as engenharias e as tecnologias para as vossas vidas, para que possam analisar se realmente é uma opção que faz sentido. Queremos raparigas a construir o futuro e ligadas à tecnologia e à engenharia, portanto estão todas e todos convidados a participarem nas nossas sessões que vamos fazer. Vamos abordar mais temas ligados à engenharia e tecnologia, portanto sigam-nos nas redes sociais também para saber o que estamos a fazer e comuniquem connosco e nós vamos respondendo aos vossos pedidos. Obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A todos.